em um período da humanidade distinto. Amém? Nós estamos vendo os avanços tecnológicos, estamos vendo as guerras acontecendo, a dificuldade aparecendo, impacto financeiro. E uma coisa que acontece na nossa vida, em determinados momentos, é que a gente acaba se vendo diante de situações que parecem fugir do nosso controle. Eu não sei se você está aqui nessa noite, se você está passando por isso, se você está vivendo um momento na sua vida que você parece não ter controle das situações, onde parece estar cada vez mais apertado para você, as circunstâncias te apertando, as circunstâncias te tirando a sua energia. Mas a palavra de hoje é para trazer direção para o teu coração. Amém? Nós temos o tema, se puder colocar. Repita comigo, queridos. Quando o Espírito me leva ao deserto. Amém? Quando o Espírito me leva ao deserto. Essa mensagem, ela tem como base o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Onde nós temos a história onde Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Se você puder abrir sua Bíblia, abra, salve esse texto para você ler mais tarde. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Mateus capítulo 4, versículo 1. A palavra diz o seguinte, queridos: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repita comigo a palavra diabo. Às vezes a gente tem medo, né, pastor Helena? Alguns cristãos têm medo, né, de falar a palavra diabo como se fosse invocar ele, né? Mas, queridos, o diabo, ele é um ser espiritual que foi vencido por Jesus, amém? Ele foi vencido, o seu poder sobre nós foi vencido, e a palavra diz que maior é aquilo que está em você do que o que está no mundo. Amém? Então não tenha medo de repreender o diabo, não tenha medo de falar com ele. Eu lembro de uma história muito interessante de um evangelista que, eu não lembro o nome do evangelista agora, mas antes de ele ir para uma cidade, fazer uma cruzada, um evento evangelístico, ele pegava um quarto no hotel, enquanto estava arrumando as coisas, ele orava, e uma das coisas que ele fazia ao chegar na cidade era falar: diabo, me escute, um homem de Deus chegou nesse lugar e as suas obras nesse lugar não irão permanecer. Eu ordeno que você saia daqui em nome de Jesus. E multidões eram alcançadas, pessoas eram curadas, libertas. Amém? Então você, como crente, tem autoridade sobre o diabo. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é que, se você for olhar para o versículo 1 de Mateus 4, você vai ver que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Repita comigo: Espírito Santo. A gente está no mês falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou ao meu coração de que, às vezes, a gente está muito acostumado a ouvir sobre as promessas de Deus, mas nós ouvimos pouco sobre os processos. Repita comigo: promessa. Agora fala processo. Não existe promessa sem ter processo. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto. Não foi Jesus que, por sua vontade própria, foi das suas ideias: eu vou para o deserto. Jesus, ele ia para lugares desertos, sem pessoas, para poder orar, para poder ter comunhão com o Pai. Mas aqui nós vemos algo específico. Foi o Espírito Santo conduzindo Jesus para um processo. Conduzindo para um processo.
Algumas coisas eu percebi, eu vou contar aqui como algo pessoal, eu percebi que algumas coisas da minha vida estavam acontecendo recentemente, e eu demorei um pouco a perceber que não era o inimigo agindo, mas sim Deus. Às vezes a gente não tem o discernimento porque a gente acredita que Deus ele está aí, o Espírito Santo está em mim para fazer as minhas vontades. Mas não é bem assim. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor completamente, a gente pede que Ele faça a vontade dEle. E essa é uma oração perigosa. Porque às vezes a gente imagina o destino, imagina a promessa, imagina lá na frente, mas a gente não entende que existe um processo. E o processo muitas vezes vai contra a nossa vontade. Muitas vezes o processo ele vai contra o nosso conforto. Ele vai contra a nossa falsa sensação de segurança. A gente acredita que está seguro e olhando para coisas terrenas. E o tempo de processo, ele quebra essas estruturas carnais e terrenas para nos fazer chegar onde Deus quer que a gente chegue. Amém? E aí a gente não entende os processos de Deus. E quando uma coisa sai inesperadamente, como a gente não queria, a gente acha que é o inimigo. A gente acha que é o diabo fazendo. Mas pode ser que seja Deus. E eu percebi que algumas coisas estavam acontecendo. E um mês eu fiquei estranhando, mas no segundo eu falei, epa, eu acho que tem algum propósito no que está acontecendo. Eu acho que Deus ele quer falar alguma coisa no meu coração. Amém, queridos? Então nós não estamos acima de Jesus. Amém? E da mesma forma que Jesus foi levar ao deserto, eu e você também estamos sujeitos a passar por desertos em nossa vida. Por isso que a palavra de hoje é quando o Espírito nos leva ao deserto. Aí você pode falar, Felipe, eu estou realmente no deserto hoje, eu estou tendo uma dificuldade no meu casamento, eu sinto que as coisas estão um pouco diferentes, a gente não está sabendo se comunicar, ou então eu não estou conseguindo orar tanto, eu não estou conseguindo jejuar tanto, tem alguma coisa me impedindo, ou então financeiramente as coisas estão apertadas, eu estou realmente passando um deserto, Felipe, a coisa está difícil, a coisa está complicada. Mas antes de a gente prosseguir, eu preciso só pontuar uma coisa. A palavra de Deus, ela deixa claro qual é a vontade dele, amém? E uma das coisas que a palavra de Deus deixa claro é que doença e pobreza não é vontade de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Doença e pobreza não é vontade dele. Deus não usa da doença e da pobreza para nos ensinar. Isso tem que ficar muito claro. Talvez você esteja pensando, está um deserto porque eu estou doente, mas esse deserto talvez não seja o deserto de Deus para você. Com certeza não é o deserto de Deus para você. E você tem que crer por uma mudança rápida, por uma mudança imediata, declarar que você recebe a cura que Jesus conquistou para você. Você não precisa procurar entender um propósito nisso. Doença não tem propósito a não ser destruir e matar. Amém? E a pobreza, o que é pobreza? Pobreza, queridos, é diferente de escassez. Por exemplo, o povo no deserto, os hebreus, os israelitas no deserto, eles passaram momentos de escassez, mas eles não passaram momentos de falta, é diferente. Então você pode estar passando um momento onde as contas estão apertadas, onde você não está conseguindo comprar aquilo que você queria, mas Deus não tem deixado faltar o que você precisa. É diferente. O que você precisa é de quê? De roupa, de comida, de um teto, amém? E o Senhor, Ele sempre provê para nós essas coisas. Isso é algo indiscutível. Agora, muitas vezes nós passamos por tempos de escassez, onde está aquela coisa na conta, né? E aí, às vezes, no final do mês está faltando R$500 para pagar uma conta, e aí chega os R$500, mas é para pagar a conta, não é para sobrar. Ou então chegou um valor, você fala, ei, vai sobrar, e chega no final do mês, aparece uma coisa e se foi. Mas o que você precisa, Deus está provendo. Amém, queridos? Deus, Ele é um pai, e como um pai, Ele não deixa faltar para nós aquilo que nós precisamos. Um pai não deixa o filho passar fome. Deixa? Robert, você deixa seu filho passar fome? Não deixa.
Porque pai é pai. Você pode querer ensinar algo para o seu filho, pode disciplinar. Por exemplo, se um pai chega e tira do filho o celular, ele está deixando de dar algo que o filho precisa? Não, ele está disciplinando. Amém? Mas é confortável o adolescente ficar sem celular? Eu não falo nem criança, porque criança não deveria, tá, irmãos? Tem celular. Mas o adolescente ali não é confortável tirar um videogame, tirar um passeio com os amigos, porque está sendo disciplinado. E Deus faz isso conosco. Você pode dar glória a Deus? Então, quando estamos no deserto, tudo ao nosso redor parece ter perdido o controle, mas é importante a gente entender que Deus cuida de nós. Amém? O povo no deserto sendo ensinado por Deus, sendo guiado, muitas vezes tendo dureza de coração, incredulidade, idolatria, mas Deus cuidava do povo no deserto, dos hebreus. Deus fazia cair o maná, Deus fazia uma nuvem cobri-los de dia, uma coluna de fogo à noite, porque no deserto de dia é muito calor e à noite é muito frio, e Deus cuidava do bem-estar dos seus. Amém? Mas eles passaram 40 anos no deserto, um tempo que não era para ser passado ali. A gente vai ouvir um pouco sobre isso nessa noite. Talvez você chegue nessa noite e fale: Felipe, mas está tudo bem comigo. Eu estou bem, eu estou tranquilo, as contas estão pagas, eu estou bem na minha casa, eu estou bem com tudo. Amém, glória a Deus. Mas você não precisa se levantar e ir embora, porque na palavra de hoje você também vai aprender o que você deve fazer caso você entre em um período de deserto. Então a palavra não é só remédio, ela também é uma vacina. Amém? Então nessa noite você anote, busque aprender, busque entender, porque se em algum momento você entrar em um período de deserto, você vai saber como agir. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro, é muito importante a gente entender que existe a diferença entre você ir para o deserto por uma escolha sua, por uma decisão sua, e você ir ao deserto porque Deus está te guiando. É muito importante a gente entender isso. Amém? Nós vamos falar hoje principalmente sobre quando Deus nos leva ao deserto. E o que é o deserto? Pergunte ao seu irmão. Pergunte a ele, olhe para o lado e fala assim: irmão, o que é o deserto? Porque em Aracaju não tem deserto, né? Não tem deserto em Aracaju. Como é que Deus vai me levar para o deserto? Mas o deserto, ele é um lugar físico que Jesus esteve, mas ele também é um lugar simbólico e espiritual. Porque na palavra a gente aprende as coisas que podem ser aplicadas a nós. Da mesma forma que, por exemplo, o inferno é um lugar físico, irreal e espiritual, mas ele também pode ser um lugar mental. Você pode ter uma pessoa que vive numa mansão, que vive com tudo que ela precisa ter, com todas as coisas supridas, mas mentalmente ela está vivendo o inferno. Ela não está bem de cabeça. Ou ela pode estar bem de cabeça, e geralmente uma coisa influencia na outra, né? Às vezes a pessoa, quando está vivendo o inferno mental, ela não consegue aproveitar o físico, e às vezes ela está vivendo o inferno na sua carne, ela está doente. A pessoa está doente e ela não consegue ter paz mental, né? Eu não sei vocês, mas eu quando fico com alguma dor de cabeça, com alguma dor de dente, alguma coisa, isso me tira do sério. Eu fico muito perturbado quando eu fico sentindo dor. Bem que dizem que homem é mais frouxo para essas coisas, né? A mulher sente dor e fica calada. O homem geralmente pega uma gripe e acha que vai morrer. Mas, queridos, o deserto ele é um lugar que nós podemos estar. Eu não estou falando do inferno, tá? O inferno foi só pontuando. Mas o deserto de Deus na nossa vida, ele pode ser um lugar que não é físico. Muitas vezes não vai ser. Pode ser que você seja levado um dia, Deus mande você ir para um lugar em algum interior, algum lugar distante, para poder ser missionário, e você vai estar vivendo em um lugar isolado da sociedade. Pode ser, mas eu acredito que nós nessa noite vamos entender o deserto quando ele se trata de algo espiritual. Amém? E o que é que ele representa? O deserto, ele representa um tempo de escassez e um tempo de desconforto. Eu me lembro
pensando em deserto, por exemplo, de quando Jacó saiu fugindo de Esaú, e ele para no deserto e ele pega uma pedra e faz de travesseiro. Então, o deserto é um lugar de desconforto. O deserto é um lugar de escassez. Em Salmo 107, Davi escrevendo sobre a fuga dos israelitas, né, do povo dele, ele fala bem assim: tiveram fome e sede, e a alma neles desfalecia. Aí no versículo 6 fala: mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu. Amém? O deserto é esse lugar de escassez e desconforto. O deserto é um lugar que temos tentação e prova. Jesus, quando ele esteve no deserto, ele foi o quê? Tentado. O deserto, ele é um lugar de solidão e de silêncio. Nós temos o exemplo de Elias. Lá em 1 Reis 19, Elias estava no deserto, solitário, sozinho. Talvez você esteja se sentindo hoje dessa forma, passando um tempo de solidão, um tempo onde você não tem muitas pessoas à sua volta, você não tem muitas pessoas te apoiando, você não tem muitas pessoas te dando segurança. O deserto, ele também é um lugar de juízo, e a gente precisa ter cuidado. O povo hebreu, ele foi levado ao deserto pelo Senhor, sendo livres da escravidão no Egito, mas eles experimentaram juízo no deserto, em alguns momentos, por conta de desobediência. O deserto também é lugar de preparação, transformação e revelação de Deus. E é aí que a gente precisa pensar. Porque, geralmente, quando nós estamos confortáveis em nossa vida, nós não aprendemos muito. Quando nós estamos com tudo bem, a tendência é que o nosso coração se afaste de Deus. Isso é a tendência, queridos. Porque a gente não vê mais necessidade de estar buscando ao Senhor para resolver algo de uma necessidade. Essa é a tendência humana e carnal. Mas nós conhecemos a palavra, sabemos que mesmo em tempo de abundância, mesmo em tempos de tranquilidade, devemos continuar buscando ao Senhor, amém? Mas é muito difícil você estar em um tempo de bonança, de tudo tranquilo, e você experimentar níveis profundos de revelação, níveis profundos de conhecimento de Deus. Jesus, a palavra diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que Jesus, ele foi aperfeiçoado, aprendeu a obediência, a palavra fala isso, pelas coisas que sofreu. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Quando nós passamos por sofrimentos, eu não estou falando de sofrimento de doença, nem sofrimento de uma pobreza extrema, eu estou falando de sofrimentos que vão contra a nossa carne, que vão contra o nosso conforto. Nós somos aperfeiçoados no Senhor. Precisamos enxergar isso com seriedade, enxergar isso com a profundidade que devemos enxergar. Se você for olhar na palavra de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus que tiveram momentos de deserto, foram os momentos que eles mais conheceram o Senhor. Moisés teve revelação no deserto. Jesus, ele venceu a tentação no deserto, e a palavra diz que ele saiu de lá no poder do Espírito Santo. Você vê que Elias, o Senhor falou com Elias quando Elias foi para o deserto, querendo fugir da perseguição de Jezabel. A palavra diz que o Senhor foi até ele, um lugar deserto, para poder falar com Elias e ministrar o coração dele. Paulo, quando estava sendo perseguido e preso, Paulo recebeu visitações do Senhor. Jesus apareceu para Paulo para encorajar. Às vezes a gente quer fugir do desconforto, mas a gente também está fugindo de Deus. Quando a gente foge do desconforto, quando a gente foge do deserto, a gente quer fugir do tempo de processo. E sabe que a tentação, geralmente ela vai ser um atalho para sair do processo? Porque o processo de Jesus era ser aperfeiçoado no sofrimento. E o diabo apresenta para ele o quê? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Ou seja, um atalho, para não precisar passar pelo processo. Eu já falei isso aqui na aula de membresia. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade no casamento, não está tendo muita intimidade, por exemplo.
Aí o diabo ele apresenta o quê? Uma tentação. Uma forma de ter intimidade sem precisar se corrigir com a esposa. Isso é um atalho. Nem sempre a tentação é necessariamente também algo pecaminoso, queridos. São atalhos. É quando a gente quer chegar no destino sem passar pelo processo. Aí você tem uma bênção financeira diante de você. Uma bênção financeira não, uma oportunidade financeira, mas que não é correta. E aí é uma tentação, porque é uma forma mais rápida de alcançar a prosperidade. Davi esteve na caverna e Saul entra lá para fazer suas necessidades e Davi tem a oportunidade de matar Saul, uma tentação, porque ali seria uma forma de tomar o governo das mãos de Saul de forma mais rápida. Era uma tentação, mas Davi fez o quê? Não matou Saul. Ele tirou apenas um pedaço das suas vestes. E até por isso ele foi repreendido pelo Senhor, porque ele cortou as vestes do rei. Isso não é honra. Deus ele age por meio da honra. Mas sabe o que é bom a gente pensar? É que geralmente quando nós vemos a tentação em algo, significa que Deus quer nos entregar algo muito maior do que a tentação. Repare, a tentação era Davi tomar o reino matando Saul. Isso significa o quê? Que Deus tinha para Davi o reino. Amém? Então sempre que você se deparar com uma tentação, enxergue o seguinte: Deus tem para mim algo muito maior do que isso, e o diabo está tentando me distrair. O diabo está tentando fazer com que eu troque algo momentâneo por algo que é eterno, por algo que é maior. Amém, queridos? E Jesus venceu a tentação. Jesus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento. João Batista foi outro que cresceu no deserto e foi responsável por abrir o caminho para Jesus. Ele foi precursor de Cristo, a fazer o caminho no deserto, preparar o caminho do Senhor. E João Batista esteve no deserto. Então nós podemos ver isso espalhado por toda a Bíblia, de que Deus, ele tem para nós muitas vezes momentos de deserto. Amém? Aí você pode fazer uma pergunta. Ok, eu entendi o que é o deserto. É um lugar de solidão, é um lugar de desconforto, é um lugar de escassez, é um lugar também de revelação, é um lugar de milagres. Mas como é que eu entro no deserto? Pergunte isso para o seu irmão. Irmão, como é que você entra no deserto? Lembra que eu falei que era muito importante a gente entender se nós estamos entrando no deserto por uma direção divina ou se está sendo algo por conta de nossas decisões? A gente precisa saber muito bem diferenciar isso. Porque quando o Senhor conduz para o deserto, existe propósito, amém? Existe propósito, existe algo maior depois do deserto. A palavra diz que Jesus voltou para a cidade no poder do Espírito Santo. Então existe um objetivo, o deserto na vida do crente. Mas muitas vezes a gente entra no deserto por nossa escolha, por nossa decisão, por uma atitude que a gente tomou. E o deserto ali não está sendo a vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus, ele é capaz de transformar o seu deserto, a sua maldição que você está passando, em algo positivo. Então, por que eu estou falando isso? Porque você pode estar aqui pensando que você está passando um deserto na sua vida hoje por causa de um erro que você cometeu. Mas eu quero te dizer que existe saída. Amém? Existe saída para os desertos que nós criamos. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele nos concede graça. E existe oportunidade para você nessa noite se arrepender. Fala: Senhor, eu sei que o deserto que eu estou vivendo hoje foi porque eu tomei uma decisão errada. Foi porque eu não escutei o Senhor. Foi porque eu desobedeci a tua palavra. E se você falar hoje: Senhor, eu me arrependo, Senhor, me tira desse deserto, Senhor, me ensina, Senhor, me faz crescer, eu tenho certeza, queridos, que a situação que você está vivendo vai deixar de ser algo que está tirando as suas forças, destruindo você, te deixando doente, para ser algo que vai te fortalecer. Essa é a diferença. O deserto de Deus nos fortalece. O deserto de Deus nos traz revelação. O deserto de Deus nos prepara. O deserto de Deus, ele fala conosco, ele traz direções divinas. O nosso deserto que nós criamos,
ele nos destrói, ele nos afunda, ele nos entristece. Essa é a diferença. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, por exemplo, como Jesus teve um propósito, a preparação para o ministério público de Jesus. Jesus, quando sai do deserto, ele sai para iniciar, finalmente, o seu ministério público. Então, talvez você está aqui hoje e você fale, eu tenho um ministério, eu me vejo, eu sou evangelista, eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um apóstolo. Queridos, amém. Mas entenda que existe um deserto para você. Aí você fala, não, eu queria a oportunidade de já chegar e fazer, de já chegar lá e pregar, de já chegar lá e conquistar e viajar e não sei o que, e abrir tal coisa. Mas qual é o processo que Deus quer passar com você antes? Porque se você vai diretamente para o destino sem passar pelo processo, você acaba sendo destruída. A promessa sem processo é destruição, queridos. O que é que Deus tinha para Adão e Eva? Não era o conhecimento também de todas as coisas? A eternidade? E eles passam por uma etapa, vão até a árvore do conhecimento do bem e do mal e destroem tudo. Todo o propósito de Deus. Você pode estar, querido, no meio de uma crise, mas não porque você está longe de Deus, mas porque Ele está te preparando para algo maior. Amém? Repita isso comigo. Eu posso estar no meio de uma crise, mas não porque estou longe de Deus, mas porque Ele está me preparando para algo maior. Amém? O deserto de Deus, Ele nos prepara para algo maior. Um outro exemplo, além de Jesus, como eu falei, nós temos Elias, que foi para o deserto, porque estava fugindo da perseguição de Jezabel, e Deus o visita com um anjo, alimenta ele e conduz ele para o Monte Horebe. Então Deus usou o deserto para restaurar a força de Elias, revelar sua presença em meio ao silêncio e dar uma nova missão ao profeta. Nem sempre o deserto vai ser algo único. Aí você pode pensar, Felipe, eu já passei por isso. Eu já passei por um deserto, Deus me ensinou, eu amadureci. Isso quer dizer que vai vir outros? Provavelmente vai vir outros. Provavelmente você ainda vai passar por outras situações de deserto. Mas saiba que é para te fortalecer. Amém, queridos? Outro exemplo que nós temos de uma pessoa que foi conduzida ao deserto pelo Senhor. Nós temos em Oséias capítulo 2:14, o Senhor diz o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Isso ele estava aqui se referindo à mulher que Oséias casaria. Amém? A prostituta. Mas ele estava fazendo uma referência ao povo dele. Porque Oséias casou com a prostituta como um ato profético, que Deus estava falando sobre a restauração do seu povo. E ele, quando fala sobre o seu povo que estava vivendo em adultério, que estava vivendo em idolatria, adorando outros deuses, desobedecendo ao Senhor, levantando altares para outros deuses, ele diz: eu te atrairei, te levarei ao deserto e vou falar ao seu coração. Então talvez você está hoje no deserto porque Deus quer falar com você, mas seus ouvidos estão tampados. Você não está buscando entender, não está buscando compreender. E quanto mais você demora para entender o deserto, mais você vai continuar no deserto. O povo israelita ficou 40 anos, sendo que era para eles terem ficado nem um mês, queridos. A distância que eles estavam de caminhada para Canaã, eles não levariam nem um mês para chegar. Mas eles passaram 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, da incredulidade, da dureza de coração. A promessa do Senhor era: eu os levarei à terra prometida. Todos experimentaram isso? Não. Infelizmente não. Nós temos aquela história conhecida dos 12 espias que foram ver a terra, voltaram com um relato incrédulo, mas Josué e Caleb voltaram com um relato de fé, crendo na promessa do Senhor, e eles entraram na terra prometida. Amém? Então o tempo de deserto é um tempo para você crer no Senhor, aprofundar suas raízes na palavra, conhecer mais a Ele, para que a sua fé tenha fundamento. Repita comigo: quando Deus me leva ao deserto,
Eu não estou sendo castigado. A gente precisa entender isso. Deus, ele não nos castiga no deserto. Deus, ele não nos pune no deserto. Não é o propósito dele fazer isso. Se você endurece seu coração, se você se torna uma pessoa rebelde, que não abre os seus ouvidos para o Espírito Santo, é possível que você experimente sim juízo da parte de Deus. Isso é possível de acontecer, mas não era o propósito de Deus que isso acontecesse. Amém? E quando a gente vai para o deserto por causa das nossas escolhas? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Jonas, por exemplo, nós temos essa palavra, onde Jonas, do capítulo 1 ao 4, nós temos a história onde Deus ele quer alcançar o povo de Nínive, que Jonas fosse até lá para evangelizar o povo, para pregar o arrependimento, e Jonas desobedece. Jonas desobedece. Aí o que acontece? A famosa história, ele é engolido por um peixe e depois ele é lançado na praia, mas no deserto. E Jonas vai até o deserto. E por causa da desobediência dele, mas o Senhor, mesmo com a desobediência de Jonas, vai até ele e fala com ele. Ele se arrepende e cumpre a sua missão. Então, se você está no deserto que você mesmo criou por causa de uma desobediência, por causa de uma atitude sua, saiba que se você abrir seus ouvidos para o Senhor, buscar saber a vontade dele, ele vai te tirar dessa situação. Amém? Outro exemplo, Davi, após o adultério dele com Batseba, qual foi a punição por conta do adultério dele? A espada nunca se apartará da sua casa. Ele estava vivendo um deserto, que eu posso dizer que esse deserto praticamente não terminou, por conta da atitude dele. Foi algo muito grave que ele fez. Vocês verem como é sério a forma que nós levamos a nossa vida com Deus. Outro exemplo, Sansão. Nós temos a história de Sansão, onde ele desobedece os preceitos do Senhor, tem o seu cabelo cortado, e a palavra diz em Juízes: saiu, porém, Sansão, e não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão entrou em um momento de falta de força por conta de uma atitude que ele tomou. Ele viu sua força como algo próprio. Ele viu sua força como algo que era dele, e não que o Senhor estava dando a ele. E ele brincou com o pecado, revelou-se o segredo a Dalila. E o que aconteceu? Ele perdeu a sua força. Não brinque com aquilo que Deus te entrega, com aquilo que Deus te pede. E não leve também as suas bênçãos, as suas habilidades como sendo algo seu, queridos. O orgulho, a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Temos que ser humildes de coração. Sansão foi preso, teve os olhos furados, virou escravo dos filisteus. Olha que fim. Mas mesmo assim, Sansão ele tinha uma palavra. Repita comigo: Deus tem uma palavra na minha vida. E mesmo Sansão, nessa situação, ele se arrepende, e no último dia de vida dele, ele ganha sua força de volta, empurra as pilastras, e a palavra diz que a quantidade de filisteus que morreram naquele dia foi infinitamente vezes maior do que ele matou a vida dele toda. E ele tem uma palavra de que ele seria espada de Deus para os filisteus. Ele iria trazer o juízo de Deus para aquele povo. E ele, mesmo desobedecendo, cumpriu o seu propósito. Porque ele se arrependeu. Mas não foi do jeito que Deus queria. Deus não queria que Sansão terminasse morrendo junto com o povo inimigo de Deus. Sendo enterrado junto com o povo inimigo de Deus. Essa não era a vontade de Deus para ele. Um outro exemplo que nós temos é o filho pródigo. O filho pródigo pediu a sua herança antecipada, foi orgulhoso, foi ganancioso, foi pretensioso, gastou, consumiu tudo, e quando veio a fome, ele se viu comendo junto aos porcos.
E essa parábola, queridos, revela algo muito poderoso, porque o filho pródigo, sendo um judeu, para um judeu, o porco é um animal impuro. E você sabe o que é um judeu comer comida de porco? É o grau mais alto de humilhação que um judeu poderia passar. E às vezes estamos passando humilhações em nossas vidas, porque nós desobedecemos ao Senhor. Mas essa não é a vontade dele para você. Fala para seu irmão, querido, a vontade de Deus para você não é permanecer no deserto. Amém? O deserto pode ser uma escola de maturidade ou um reflexo da nossa rebeldia. E nós precisamos discernir qual dos dois nós estamos vivendo. Você precisa discernir isso. Senhor, me revela, o que eu estou vivendo hoje é a tua vontade, é um processo que o Senhor está lidando comigo, ou é por conta de desobediência minha? Me revela, Senhor. Busque ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só nos leva ao deserto, mas ele nos guia dentro do deserto. O Espírito Santo, ele nos mostra o caminho a ser tomado. O Espírito Santo nos mostra o que a gente precisa fazer. Nós temos ouvido esse mês sobre o Espírito Santo. E nós precisamos ter intimidade com ele. Amém, queridos? Então, se você se identifica com um deserto por más decisões, saiba que hoje mesmo você pode se arrepender. Pode clamar a Deus por graça, se achegar a Ele, e Ele vai atender você. E se você, independente de estar se vendo num deserto por decisões próprias, ou porque Deus está te levando no deserto, nós precisamos, isso é muito importante, é o próximo ponto, nós precisamos ter algumas coisas conosco no momento do deserto. Eu não vim aqui pregar para vocês um deserto apenas, mas como passar pelo deserto e como sair dele. Amém? Então você precisa de algumas coisas no deserto. Esse aí é para anotar, tá? Você precisa anotar isso. Fala comigo, eu preciso de algumas coisas no deserto. Anota aí, tá? Primeiro, você precisa de uma tenda. Você precisa de um kit de sobrevivência, primeiros socorros, e de uma vara para pescar. Amém? Anotou? Não, queridos, eu estou brincando, tá? Você não precisa disso não no deserto. O que a gente precisa no deserto de fato, repita comigo, eu preciso da palavra de Deus. Mais uma vez, eu preciso da palavra de Deus. Quando Jesus esteve no deserto, a palavra diz, depois de 40 dias, Jesus teve fome. Eu fico pensando, às vezes eu fico sem almoçar e não dá nem 3 horas, 4 horas, eu já fico desesperado. Jesus, ele passou 40 dias jejuando, e aí ele teve fome. E quando Jesus teve fome, olha que interessante, o diabo ele só aparece no momento oportuno. O diabo ele não vai aparecer quando você está forte, quando você está lendo a palavra, quando você está tendo comunhão com o Senhor. Ele vai aparecer no seu dia mais vulnerável. No dia que você olhar e falar, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Eu não sei se eu vou conseguir continuar buscando uma resposta de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir continuar sendo fiel nas minhas finanças. Eu não sei se eu vou conseguir continuar vivendo esse processo. Aí o diabo vai e aparece. Não faz sentido ele aparecer quando você está forte, quando você está alimentado. E quando ele aparece a Jesus, ele faz algumas perguntas. E ele começa sempre com essa palavra, se tu és. Repita comigo, se tu és. O que é que isso nos revela, queridos? Que o deserto, ele também serve para que a gente conheça quem nós somos em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe a sua identidade no Senhor? Às vezes nós não sabemos quem nós somos em Deus. A gente não sabe, a gente acha que sabe, mas quando a gente se depara em algumas situações, a gente age de acordo com quem nós não somos no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Nem para o diabo você precisa provar. Porque você sabe quem você é. E o diabo chega para Jesus e faz, se tu és o Filho de Deus.
Mas Jesus responde com: está escrito. Está escrito. Está escrito. Hoje nós temos a palavra de Deus a nosso acesso. Nós temos a Bíblia escrita, impressa no nosso celular, e a gente não se alimenta dela. E quando não nos alimentamos da palavra, não sabemos quem nós somos, e o diabo se apresenta, a gente não sabe como responder. Uma pessoa chega: rapaz, como foi a mulher de Jó, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Pessoas chegam para nós e falam: eu nunca vi uma situação dessa, você merece estar vivendo isso aí. Ou então: cadê seu Deus? Você não é crente, você não vai para a igreja, como é que está passando por isso? Nossa, está liso, né? A gente ouve coisas, o diabo se apresenta para nós, vem com pensamentos: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E nós precisamos ter a palavra na ponta da nossa língua para respondermos: está escrito. Amém? Está escrito. Ah, você está muito sozinho, muito solitário, vamos sair com a gente. Olhe, está escrito que o Espírito Santo, ele mora no meu coração e que eu não estou só. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não te deixarei sozinho. Eu não estou sozinho. Você acha que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu não preciso da companhia, não preciso desse tipo de coisa que você está me oferecendo. E aí você continua perseverando no propósito. Porque às vezes o deserto de Deus a gente fica só. Às vezes você é levado para um lugar no deserto onde as pessoas se afastam de você, os amigos se afastam, ninguém mais está do seu lado, você se vê sozinho. Caramba, quando eu estava no mundo, quando eu estava fazendo as coisas erradas, tinha um monte de gente à minha volta, mas agora eu estou sozinho. Mas é um tempo para você aprender a confiar na presença de Deus na sua vida, a você se apegar ao Espírito Santo. Amém, queridos? Então repita comigo: eu preciso da palavra de Deus. Segundo, queridos, nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levante sua mão. Então você tem o Espírito Santo dentro de você para te guiar. Terceira coisa que precisamos: de pessoas que caminhem conosco. Nossa, mas você falou sobre solidão. Algumas pessoas passam... Gente, cada pessoa passa pelo seu deserto. Amém? Não fica olhando para o deserto do seu irmão. Às vezes seu irmão está passando por um deserto e o deserto dele já acabou e o seu não. Aí você fica se comparando. Não é para a gente se comparar. Deus tem um propósito com cada um de nós. E às vezes, em determinado deserto, para determinada pessoa, ela vai precisar de boas companhias. Nós temos o caso de Davi. Davi, ele saiu fugido porque Saul queria matar ele. Mas Davi precisou de pessoas, de boas companhias que estivessem ao lado dele. E a principal delas foi quem? Foi o filho de Saul. Foi o filho de Saul, Jonas, que dava dicas para Davi. Davi, olha, meu pai está dizendo que vai matar você, amanhã você se aparecer lá. Não apareça não. E Davi não aparecia. Livramento. A gente tem que discernir. Não é para a gente estar com qualquer companhia. São as companhias certas. Amém? Se no momento de deserto você se alinha com as companhias erradas, elas te levam para a morte. Elas te levam para a destruição. Nós temos casos e mais casos na palavra de Deus, de reis, pessoas que ouviram conselhos errados e acabaram em destruição. Então nós precisamos das companhias corretas. Se não for para ter companhia correta, não tenha companhia. Certo? É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Amém? Sozinho não, porque temos o Espírito Santo. Jesus tinha discípulos para caminhar com ele. Moisés precisou de Arão para caminhar com ele. Então é o que a palavra diz em Gálatas, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então por que isso é importante? Porque talvez você hoje não está passando um deserto, mas o seu irmão está, e você pode ser uma boa companhia para ele. Amém?
Às vezes seu irmão está passando no deserto, ele está passando um momento difícil. E a gente fecha os nossos ouvidos, a gente ignora o que está acontecendo. Isso não é correto. Nós podemos ser alívio para o nosso próximo. Como a palavra, né? Quem concede alívio aos outros, alívio receberá. Então você pode ser uma boa companhia para seu irmão que está no deserto. Você pode estender a mão para ajudar ele. A palavra diz que é errado, que é pecaminoso, que é algo realmente assim satânico. Você chegar para uma pessoa e falar, ver a necessidade dela e dizer, Deus te abençoe, vá em paz, e você não estender a mão para ajudar ela. A palavra repreende isso. Você vê seu irmão precisando de roupa, você vê seu irmão precisando de comida, e você fala, Deus te abençoe. Às vezes a gente usa a oração como fuga. Já reparou nisso? Oi, tem uma pessoa ali que está com um colchão precisando trocar, que o filho é especial, que está passando uma dificuldade. Aí a gente fala, amém, vou levar no círculo de oração para a gente orar. Mas a vontade de Deus era que a gente chegasse e falasse, quanto é para trocar o colchão? Quanto é o tratamento? E chegar junto financeiramente. Sermos alívio para o nosso irmão. Sermos alívio para outras pessoas. Nós precisamos da palavra de Deus, da sensibilidade ao Espírito, de pessoas que caminham conosco. Nós precisamos ser sinceros em nossas orações. Assim como Ana, que estava passando um momento de dificuldade, porque estava sendo opressa pela outra esposa do seu marido, que tinha filhos e que estava esfregando na cara dela. E ela foi diante de Deus e orou com sinceridade de coração. A palavra diz em 1 Samuel 1,10 que ela orava ao Senhor com amargura de alma e chorava muito. Com sinceridade, queridos. E a palavra diz que Deus a abençoou com o filho que ela queria. Amém? E esse filho dela foi o maior profeta da nação de Israel, que foi Samuel. Amém? Precisamos orar com sinceridade. Precisamos ter um coração sincero, ensinável e arrependido. Salmo 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza o seu choro, o Senhor não despreza a sua oração, o Senhor não despreza quando você se quebranta diante dele. Ele se levanta para responder a sua oração. É isso que acontece. Nós precisamos obedecer. Repita comigo, obediência. Mais uma vez, obediência. E se necessário, queridos, uma obediência sem lógica. Muitas vezes a obediência que Deus nos pede é uma obediência que não tem lógica. Por exemplo, você está passando um período de deserto financeiro. As coisas estão apertadas, porque Deus tem um propósito. Ele tem algo maior para te integrar lá na frente, mas você precisa aprender. Como é que você vai ser fiel no muito, sem aprender a ser fiel no pouco? Então, Deus tem um propósito. Aí aparece uma pessoa com a necessidade e o Senhor fala, oferta na vida dela. Dá R$200 para ela. Dá R$300 para ela. Você fala, como? Se isso aqui que eu estou segurando é para pagar minha conta no final do mês. Mas obedeça. O que você fizer em obediência ao Senhor em período de deserto, vai ser na sua vida um marco de fé. Você vai chegar, vai ser de que forma? Quando você chegar lá na frente e passar outra situação maior ainda, que Deus falar para você, dê seu carro. Você vai olhar para trás e vai falar, naquela situação o Senhor proveu, então Ele vai prover agora também. São marcos de fé que a gente vai construindo. Abraão, Deus pediu que ele entregasse o seu filho. E Abraão fez o quê? Entregou. Ele não chegou a matar porque o Senhor interviu antes. Mas aquilo se tornou um marco de fé. Abraão viu que se ele obedecesse a voz do Senhor, o que o Senhor ordenasse, o Senhor ia sempre prover para ele o que ele precisasse. E se tornou um marco de fé tão importante que nós hoje consideramos Abraão pai da fé. Olha que coisa bonita, queridos. Então nós precisamos obedecer, mesmo sem entender tudo, porque no deserto nem tudo vai fazer sentido. Nem tudo vai fazer sentido. Mas a obediência, ela vai abrir caminhos onde o seu raciocínio não alcança. Você não sabe, mas o que você está fazendo está sendo semente que vai germinar
gerar frutos, abrir portas no futuro. Você precisa de mais o quê? Foco no seu propósito. Nós temos o exemplo de José no Egito. José passou um momento de deserto que primeiramente parecia ser por causa dos irmãos, né? Que os irmãos o venderam. Mas José entendeu que aquilo era Deus. Eu acredito que José entendeu lá na frente. Amém? Porque quando José estava na prisão, olha que interessante. Às vezes a gente pensa que o personagem bíblico ali, ele entendia tudo já o tempo todo. Mas é interessante que na prisão, José ele chega pro rapaz, pro copeiro e faz: ei, fala de mim quando chegar lá no rei. Fala da minha situação. José ele não queria ser colocado como governador. Ele queria sair da prisão. Aí a gente acha que ele estava pensando: não, eu vou ser governador. Ele não estava pensando nisso. Mas no processo Deus vai ensinando. E eu acredito que no momento que ele foi nomeado, caiu a ficha. Ele fez: eita, o sonho que eu tive, que Deus ia me levantar, caramba. Mas ele foi sendo obediente em cada etapa. Ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Ele foi diligente no seu trabalho, lá como cárcere. E ele esteve próximo de Deus, porque ele teve a sensibilidade para ouvir a revelação dos sonhos do faraó. A gente não tem noção, queridos, de como Deus pode trabalhar para coisas grandes em nossa vida, sem a gente estar enxergando. Tem até um livro do Luciano Subirá que é O Agir Invisível de Deus. Se você puder procurar esse livro depois. Eu já vi a pregação, eu não li o livro inteiro, mas eu vi a pregação onde ele cita. E o nome da pregação também é esse, O Agir Invisível de Deus, e é tremendo, queridos. O agir invisível de Deus. Deus, ele está sempre do outro lado do monte, provendo o cordeiro. Era Abraão subindo com seu filho e o cordeiro subindo do outro lado da montanha, sem Abraão perceber. Mas Deus, ele provê para nós. José manteve o seu coração focado no plano de Deus. Não perca a visão. Não perca a visão. O deserto é só passagem. O deserto não é o seu destino. Amém? Então, conclusão. Qual é a conclusão? É que o deserto, ele pode gerar em nós fortalecimento espiritual, maturidade emocional, dependência total de Deus. A gente aprende a depender dele e não das outras pessoas, das circunstâncias. Clareza de propósito, testemunho poderoso. Saiba, o seu deserto é uma oportunidade que você está construindo um testemunho poderoso. Amém? A palavra fala em Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. E é isso que eu declaro para a sua vida hoje. Que você vai sair do seu deserto no poder do Espírito Santo. Você vai sair dessa situação no poder do Espírito Santo. Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área sentimental, seja na área moral, aonde for a área que Deus está tratando na sua vida. Saiba que você vai conquistar esse território, vai vencer nessa área e vai viver coisas muito maiores na sua vida. Amém? Eu profetizo força do Senhor na sua vida. Eu profetizo força, eu profetizo sabedoria, para que você saiba discernir os momentos, discernir os tempos, entender o que o Senhor está exigindo de você, para que o Senhor fale contigo ao dormir, nos seus sonhos, para que o Senhor te revele a palavra dele quando você estiver lendo. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero te fazer um convite agora. Feche seus olhos.